Os endos opostos. Porque um grande ego pode nos ajudar a despertar. O que você resiste, persiste. Todos nós podemos estar familiarizados com a citação anterior, mas muito mais familiarizados com a ideia de que o ego existe para ser superado. É o ponto principal de nossa jornada espiritual. O ego é algo do qual queremos nos livrar e deve ser confrontado. Lutamos, dissolvemos e, finalmente, arrastados sangrentos e mordidos para o topo da montanha chamada iluminação, onde poderíamos matar nosso dragão final e nos tornarmos em menos ego. Mas e se estivermos errados? Os endos opostos, o Tao descreve o que é e o que não é, criam um ao outro, Tao Te Ching. Então, a partir disso, novamente sabemos que sem o alto não haveria baixo. Como acontece com a nossa respiração, quanto mais profunda a inspiração, mais longa a expiração, e assim por diante. Se nos movermos em direção a um lugar de não dualidade e integração, então devemos primeiro aceitar nossos eus sombrios, e o caminho da resistência apenas nos levará mais fundo no labirinto. Em uma microescala, isso pode ser visto em toda a extensão de nossas vidas. Tornamo-nos menos encantados pelas garras da escuridão e do sofrimento no mundo à medida que envelhecemos e nos tornamos mais proficientes em filtrar o que não nos serve ou nos arrastará para análises desnecessárias e autoprofetizações ou enganos. Mas e se isso também nos servir em escala macro? No caso da reencarnação, vemos emergir uma série de padrões de vida recorrentes, que nos são inteiramente familiares, e que usamos para criar significado e histórias através da mídia, na teoria psicológica moderna, na análise literária e estética, e em nossos próprios mundos internos. A dos arquétipos. Como Carl Jung. Minhas opiniões sobre os restos arcaicos, que chamo de arquétipos ou imagens primordiais, têm sido constantemente criticadas por pessoas que não têm conhecimento suficiente da psicologia dos sonhos e da mitologia. O arquétipo reflete o epítome de uma experiência de vida, como, vamos encarar, provavelmente todos nós já ocupamos a maioria dos sapatos em um momento ou outro. A experiência de vida ou arquétipos com os quais mais nos relacionamos agora, nesta vida, podem oferecer alguma pista e solução para nossos complexos e eus sombrios. Algumas pessoas da comunidade espiritual podem sentir que o estudo dos arquétipos encoraja o ego, mas como qualquer disciplina geralmente aconselha, não devemos apenas praticar a presença e a atenção plena para nos desapegarmos do ego e de sua mesquinhez e entrelaçamento final em nossas experiências dolorosas de vida, afinal está lá para nos ajudar a sobreviver, mas aprofunda nosso questionamento e autoestudo de todos os ângulos. Para aqueles que estão lutando com traumas e mais complexidades do que a maioria de nós pode sonhar, a ideia de que estamos vivendo um papel mais desafiador do que os outros, e que escolhemos fazê-lo, pode ser uma saída para a escuridão. A natureza do trauma empurra nosso ego, ou modo de luta ou fuga, ao máximo, de modo que a impressão deixada pode ser de pânico irracional. Esse pânico irracional foi causado por situações além de nosso controle que forçaram uma visão equilibrada da realidade e nos mergulharam de cabeça no ego e no modo de sobrevivência. O que não deveria parecer ameaçador, agora é incrivelmente ameaçador, e não importa quantas técnicas de aterramento sejam necessárias para diminuir essa ameaça, a ocorrência em si pode deixar muitos de nós sentindo vergonha e questionando por que isso aconteceu conosco. Quanto maior o ego, maior o propósito pode oferecer uma pista. O caminho de alguns arquétipos é simplesmente maior do que outros, precisamente porque há mais em jogo. O arquétipo órfão, o revolucionário, a criança divina, é por isso que os livros de histórias estão cheios disso, porque o ego inflado, embora menos amigável ou limpo do lado de fora, tem o maior potencial. E todos nós temos isso esperando por nós em nosso caminho. Assim como quanto mais sensíveis podemos ser, maior o potencial que temos como curadores, ou para ter um coração compassivo. Assim como Buda ou Cristo sofreram muito, o arquétipo do Salvador,
muitas vezes misturado com o professor ou mentor divino, é um exemplo dos endos opostos. Para conhecer a grande beleza e o amor divino, primeiro precisamos entender o ódio e o engano do outro. Estudar esses temas, vagamente. Vamos lembrar que eles estão lá como um guia, não uma verdade absoluta, juntamente com o aumento da consciência, e a vida consciente pode nos ajudar a superar traumas e dificuldades. Viver na presença e observar esses alcances mais sombrios e forças borbulhantes simultaneamente nos coloca em nosso verdadeiro potencial e no que sobrevivemos. Desapegar e assumir um papel materno ou paterno como nosso eu superior, enquanto nutrimos e consolamos a criança órfã ou ferida dentro de nós, leva a uma cura profunda e a uma limpeza do passado. Às vezes, abandonar o passado leva muito tempo e paciência, e a cura com a respiração ou outras terapias alternativas podem nos ajudar. E talvez precisemos manter uma mão em nosso sofrimento, para fazer o que viemos fazer aqui. É o nosso tesouro, a nossa pérola na ostra. Gratidão. Namastê.